Queridos, vamos lá. Deixa eu perguntar. Qual o idioma que você fala? Compartilha com a pessoa que está aí. Qual é o idioma que você fala? Isso aí está fácil, né? Você vai compartilhar no idioma que você fala. Mas por que você fala esse idioma? Por quê? Vamos lá. Alguém? Por que você fala esse idioma? Você nasceu na Ucrânia e fala esse idioma? Nasceu no Brasil. Puxa, isso é legal, né? E agora, qual que é a tua profissão? Por que você escolheu essa profissão? Você já parou para pensar que aonde nós nascemos, o meio que nascemos influencia quem nós somos, a nossa cosmovisão e como nós enxergamos a vida? Você já percebeu que se você nasceu num ambiente de religiosidade, você vai ter muita dificuldade de viver uma liberdade plena em Cristo Jesus? Você já percebeu que se você cresceu num ambiente de opressão, num ambiente onde havia os pais todo momento brigando, o pai espancava a mãe, você vai ter uma dificuldade de ter relacionamentos saudáveis, porque você foi internalizado, todo relacionamento, todo casamento é mau, porque eu vivi num ambiente onde meu casamento era mau. Então, quando nós entendemos como a nossa mente, como o nosso coração, a nossa mentalidade é formada, e como o nosso ambiente onde nós crescemos, ele nos influencia, nós precisamos olhar para o nosso coração, para nossas vidas, e tentar identificar se nós estamos vivendo com uma mentalidade de liberdade, uma mentalidade de alguém que é livre, ou a mentalidade de alguém que é escravo. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos claramente o que é liberdade e o que é escravidão. Então, seja uma escravidão física, né, como José do Egito, que ele foi vendido como escravo. Ele estava escravo fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente ele nunca foi escravo. Então, tiraram a liberdade dele, mas ele estava lá na cadeia, ou ele estava lá como escravo, ou ele continuava na presença de Deus, ele continuava sendo fiel a Deus, e ele continuava sabendo quem ele era. Ele tinha uma identidade firmada pelo Senhor, e aquela distorção, tudo aquilo que aconteceu, não teve o potencial de destruir quem ele era, porque a mentalidade dele, o ambiente que ele cresceu, levou ele à mais alta posição, depois do faraó ali no Egito, e fez tudo o que ele fez. Nós conhecemos a história, ele foi um grande revolucionário, que fez o Egito ser uma potência naquela época. E quando nós olhamos para a história da humanidade, vários países já foram potência. Hoje nós falamos, os Estados Unidos é uma potência, maior potência econômica, de guerra, de bélica, mas só que tem alguns países que estão chegando próximo ali. Você pega uma China ali e tal. Então, existem alguns países que estão ameaçando essa posição dos Estados Unidos. Sabe, e hoje eu quero falar um pouco sobre como você cresceu, o ambiente que você cresceu, gerou em você uma mentalidade de escravo ou uma mentalidade de alguém livre? Como assim escravo ou livre? Você pode estar liberto aí, eu não estou falando de alguém que está na penitenciária, que está ali preso da sua liberdade, mas estou dizendo de alguém que tem uma mentalidade de escravo, que caminha como escravo, que pensa como escravo, que age como escravo, e que desfruta da vida como escravo. Na verdade, não desfruta, sobrevive como escravo. Ou será que você tem uma mentalidade de alguém que é governante, que é filho de Deus, que tem uma mentalidade de alguém que é senhor e não escravo? Eu estou dizendo senhor não na dimensão do senhorio de Deus, mas na dimensão de que eu pego tudo aquilo que Satanás tenta me apresentar e tudo isso é escravo do meu senhorio, porque eu estou debaixo do senhorio de Deus, do Espírito Santo de Deus. Eu quero hoje trabalhar um pouco, eu queria que você olhasse para a tua mente e para o teu coração, certo? Porque eu quero analisar sobre essa mentalidade de escravo. E eu quero trazer uma reflexão, abre lá a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 4. Eu quero analisar um momento na vida de Moisés, que está relatado ali no capítulo 4. Mas antes de lermos quem foi Moisés,
Quem foi Moisés? Quando nós olhamos a história do povo de Israel, certo? O povo de Israel, esse movimento que ocorre no Egito, o povo de Israel vai lá para o Egito, certo? Aquelas gerações passam, José morreu, veio outro filho, veio o neto, e passa ali, e aquele povo, o faraó que assumiu nas sequências ali, esqueceu que aquele povo era um povo hebreu, era um povo que estavam ali, porque o líder deles veio e trouxe libertação, resgatou, ou evitou a morte de muitas pessoas, através daquela crise de fome. Mas o povo fica escravo no Egito aproximadamente 400 e 430 anos. E eles estavam escravos ali. E chega um momento na história dessa escravidão, imagine todo o hebreu, aquela geração, que era a primeira geração ali de José, já tinham morrido, os netos de José já tinham morrido, os bisnetos já tinham morrido. Então, se nós pensarmos aí em 400, 430 anos, quantas gerações mais ou menos passaram? 6, 7, 8 gerações? Certo, mas aquele povo estava escravo. E eles estavam num ambiente, num território que não era deles. Foi muito interessante, hoje eu peguei um Uber e o motorista do Uber era um venezuelano. E era um venezuelano e ele falou assim, não, estou aqui, eu quero fazer engenharia, eu estou estudando português para fazer o Enem. Certo? E eu perguntando na família dele, não, meus irmãos estão no Chile. E a minha mãe está no Chile também. E aí eu comecei a conversar com a vida, e ele saiu da Venezuela, porque ali havia um ambiente de pobreza, um ambiente muito difícil, e eles saíram e foram ser estrangeiros em outros países. E eu perguntei, quanto tempo você não vê tua família? Os meus irmãos já fazem 6 anos, minha mãe faz 2 anos. Certo, mas ele está num ambiente, num território que não é dele. E ele está aqui passando por um processo, tem que aprender o português, ele vai ter que fazer o Enem. Ele falou assim, mas se tem alguns venezuelanos que estão fazendo faculdade na Federal, também posso. Daí ele fala assim, mas tem muitos venezuelanos que vieram também e que estão no semáforo pedindo esmola. E qual a diferença? E eu perguntei para ele, mas qual a diferença de você para eles? Eu acho que esses aí, eles não acreditam neles, e eles decidem ser mendigos. Eu vim aqui e eu quero estudar, eu quero ser engenheiro civil, e ele já estava aqui, comprou um carro, e já estava trabalhando com o Uber ali, e montando já um plano. E ele tinha 22 anos. Eu falei, aonde você se vê daqui 5 anos? Daqui 5 anos eu quero estar me formando. E daqui 10 anos? Daqui 10 anos eu quero ser um empresário. Eu estava vendo uma franquia aqui, e eu estava vendo uma franquia, tem uma franquia de sorvete, que é 86 mil, você compra uma franquia muito boa, o sorvete eu experimentei, ele é muito bom. Eu falei assim, mas aqui em Curitiba, sorvete? Tem certeza? Não, aqui não. Eu já fui visitar ali Santa Catarina, eu já fui em tal lugar, e eu estou pensando em outro lugar. O que acontece? Aí eu falando de Jesus para ele, ele falou assim, eu acho que as bênçãos de Deus é separado para cada pessoa diferente. Deus abençoa diferente cada um. Eu falei, como assim? Aí tentei que ele explicasse. Sabe? E aí eu comecei a compartilhar do amor de Deus. E eu falei assim, a bênção de Deus está disponível a todos nós. Eu falei, esse telefone que está aí, no teu painel aí, é um telefone que ele tem um sinal, ele tem uma bateria, mas se você desligar ele, tudo vai estar aí, mas você não vai estar usando ele. E assim é a bênção de Deus. Porque você pode 4 filhos crescer no mesmo ambiente, mas eles constroem uma mentalidade diferente a partir das experiências deles. E aí nós precisamos olhar, Moisés ele estava ali, nesse ambiente de escravo, então o povo hebreu estava ali vivendo como escravo. E eles ali faziam tudo submissos à liderança dos egípcios. Aí de repente, começa a crescer o número de hebreus. E aí vem um decreto do faraó, fala assim, olha, todos os meninos que nascerem, que as parteiras forem pegar esses meninos, é menino, joga no rio Nilo. Se é menina, você deixa tranquilo. Mas se é menino, acaba com ele. Aí Moisés nasce, menino muito bonito, e a mãe esconde ele por 3 meses, mas chegou um momento que ela não tinha mais como esconder. E ela vai lá, prepara um cesto, coloca piche ali e tal, coloca o menino e coloca no rio Nilo. E aí nós conhecemos a história, a filha do faraó está lá tomando banho, vê aquele menino, puxa, e traz ele. E aí a irmã de Moisés estava ali, e essa filha do faraó pede para ela buscar uma hebreia para amamentar o menino. E ela vai lá e chama a própria mãe.
e a mãe de Moisés vem e amamenta o filho, só que o filho nasceu num ambiente de escravidão, mas ele construiu a partir do palácio uma mentalidade de governo. E isso fez toda a diferença. Então, quando Moisés cresce no palácio, ele começa a ver um ambiente de governo, um ecossistema de governo, ele é preparado para guerrear, ele é preparado, ele é tratado com as melhores comidas, com tudo aquilo que estava à disposição dele. Só que o fato dele estar num ambiente que ele não era originário, não tirou dele algo que era a origem dele. E ele era da família de Deus. Hoje nós olhamos, quem é a família de Deus hoje? Todo aquele que crê em Jesus como único e suficiente Salvador. João 1,12 vai falar sobre isso. Nós assumimos a condição de filhos se nós aceitamos a Jesus. Mas naquele contexto, os filhos de Deus eram os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, e era o povo de Israel. Então ele nasceu, ele cresceu dentro do palácio. E Deus oportunizou para que ele tivesse uma mentalidade de governo. Essa é a explicação que eu consigo ter. E eu quero aqui fazer uma leitura desse versículo, porque o que acontece? E aí Moisés estava ali, ele é criado no palácio, até que de repente ele vê um egípcio brigando com um hebreu. E ele vai lá e mata o egípcio. E a hora que ele vai tentar separar a briga de dois hebreus, que era da família dele, um deles fala assim, quem vai fazer comigo quem é que você fez com o egípcio? E ele pega e foge. E aí quando ele foge para o deserto do Sinai, lá no Monte Sinai, Deus fala com ele. E eu queria que nós lêssemos ali, Êxodo 4, de 10 a 17. Porque no Monte Sinai tem uma sarça em chamas, ardente ali, que fala com Moisés, a presença de Deus fala ali. Fala, esse lugar é santo, eu quero que você vá e liberte o povo da escravidão do Egito. E essa era a ordem de Deus para Moisés. E aí Moisés ele vai tentar argumentar. Veja lá no versículo 10, o texto diz assim, Êxodo 4, no versículo 10. Disse porém Moisés ao Senhor, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concedeu vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peça que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés. Ele disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, eu lhe direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará sinais miraculosos. Queridos, esse texto é muito intrigante. Veja bem, Deus cuida de Moisés desde o nascimento, desde a concepção. Isso aí a palavra nos afirma sobre esse cuidado e esse olhar de Deus para cada um de nós desde a nossa concepção. Certo? E Deus submete Moisés a uma experiência de ser acolhido pela filha do faraó e crescer ali no palácio, aonde a mentalidade dele, as experiências dele, estavam sendo forjadas, diferente dos demais hebreus. E assim, de repente você cresceu, porque um jovem com potencial, uma criança com potencial que cresce, lá em um bairro paupérrimo de uma cidade de periferia, muito longe, e alguém que cresce num bairro de classe alta e que tem experiências diferentes. É lógico que o ambiente que eles crescem vai gerar uma mentalidade, mas eu não tenho domínio da onde eu fui criado, aonde eu nasci, mas eu tenho hoje como me posicionar e restaurar a minha mentalidade, se ela não está de acordo com aquilo que Deus prometeu para mim. E aí Moisés, ele estava ali,
E ele começa a questionar, fala: Deus, eu não tenho condições. Eu não tenho condições. Aí o que Deus fala? Você não tem um irmão? Arão, chama ele lá. Ele está vindo ao teu encontro. Só que, por que Deus não mandou Arão no lugar dele? E isso me intrigou. Por que Deus não mandou Arão no lugar dele, já que Moisés não queria ir? Porque a mentalidade de Arão não era a mesma mentalidade de Moisés. Essa é a única conclusão. A Bíblia não fala isso. Essa aqui é a minha percepção desse evento. Veja ali, no versículo 15, ele fala assim: você falará a ele e ele dirá o que ele deve dizer. Bom, você falará a ele e ele lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, e lhe direi o que fazer. Assim como Deus falou ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. Queridos, se Deus tem algo para você, se Deus te chamou para algo, pare de questionar. Porque tem algo dentro de você que está ligado com esse desafio que Deus está colocando para você. Porque um dos maiores desafios que você tem na sua vida hoje está diretamente ligado com o seu propósito, com aquilo que Deus quer para a sua vida. Quando eu olho hoje, dentro daquilo que Deus me chamou para fazer, dentro do desafio que Deus me colocou, queridos, Deus poderia ter me colocado, sabe em qual ministério? Deus poderia ter colocado no ministério de enxoval solidário. Eu poderia lá aprender a fazer tricô, está lá no enxoval solidário. Deus poderia ter me colocado no ministério da educação, de ensino. Nossa, IBD, tantas coisas acontecem ali. Mas Deus me coloca no ministério de libertação, de restauração. Por que será? Porque as minhas marcas têm a ver com o meu propósito. Eu olho aquilo que aconteceu na minha vida, toda a escravidão que eu vivi até ser liberto pelo Senhor. Não foi por acaso. O que Moisés viveu no palácio não foi por acaso. E o que você passou na sua vida, está passando na sua vida, se você deixa de ter uma mentalidade de escravo, de escrava, e coloca um propósito maior, você vai ver que isso não aconteceu com você por acaso, porque as suas lutas, o seu deserto, os seus desafios estão ligados com o seu propósito. E quando eu decido ressignificar as marcas, uau! Eu tiro a mentalidade de escravo e eu coloco a mentalidade de liberdade. Alguém que viveu o aborto porque foi escravizado por Satanás, e viveu essa experiência horrível. Deus começa a colocar mulheres para você aconselhar, para você ajudar a se libertar da culpa. Porque Deus restaurou você, para você ser uma bênção na restauração de outros. Você precisa entender que aquilo que você passa na sua vida, que Deus permite, tem a ver com o seu propósito, está ligado ao seu propósito. Os desafios que Deus tem para você, você não delega para ninguém. Sabe, a conclusão que eu chego aqui é que o povo de Israel precisava ser liberto. Sabe por quê? Porque era povo de Deus. E para libertar, precisava de alguém com que fosse do povo de Deus, mas que não tivesse a mentalidade de escravo que aquele ambiente, que aquela sociedade tinha imposto. Porque o nosso ecossistema, onde nós crescemos, tem poder de forjar nossa mentalidade distorcida daquilo que Deus quer para nós. Eu quero te dizer que você não tem ingerência ou responsabilidade aonde você nasceu, mas permanecer nessa condição é uma decisão sua. Moisés foi preparado no palácio, cresceu um ambiente em que a mentalidade era de governo, e com isso veio o desafio. E ele não somente foi liberto, mas também libertou a sua família. Eu quero dizer que Deus quer restaurar a sua vida e a sua mentalidade. Não somente para libertar você, mas para libertar a sua família. E eu quero olhar para Moisés aqui, eu quero trazer 3 destaques muito objetivos aqui. Nosso horário já está avançando, avançou um pouquinho demais hoje. Mas vamos lá. A primeira delas, não viva como escravo na sua vida pessoal. Moisés, mesmo com a mentalidade de governo, ele justificava, né? Não vou conseguir, não posso,
Lá no versículo 10, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora. Sabe, eu quero te dizer, quando você olha para você, com mentalidade de escravo, você sempre vai achar que você não é capaz. Você sempre vai achar que você não é amado por Deus. Certo? Você sempre vai achar que essa vida aqui, é essa vida aqui que eu tenho que viver mesmo. Eu tenho que me acostumar com esse casamento aqui que não prospera. Eu tenho que me acostumar por não crescer na minha vida profissional. Eu tenho que me acostumar em viver assim essa vida medíocre espiritualmente falando, porque a minha mentalidade é de escravo. E eu vim para esse mundo para sofrer mesmo. Queridos, é muito triste quando eu vejo pessoas falando assim, olha, eu vim para esse mundo para sofrer. Porque a mentalidade de escravo está tão enraizada que eu não consigo ressignificar, entendendo que essas lutas eu enfrento de peito aberto, e eu vou enfrentar porque eu sei que eu estou aqui com um propósito, e eu coloco e agrego valor e intencionalidade em tudo. Certo? Eu sou intencional em tudo, eu preciso ser intencional em tudo. Então, Moisés, ele começa a olhar para as fragilidades dele, não consigo falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, certo? Como se ele não fosse capaz. Deus não desafiaria Moisés, se Moisés não fosse capaz. E é isso que nós precisamos entender. Moisés, ele questiona a Deus, dizendo que ele não era capaz, mas se Deus mandou, é claro que ele era capaz. É claro que o problema da fala dele não ia impedir ele de ser usado pelo Senhor. Mas eu fico pensando que Moisés deveria ser muito cabeça dura mesmo. Que Deus falou assim, tá bom, Moisés, então traga lá teu irmão. Você vai igual, mas você vai com teu irmão agora. E Arão foi o primeiro levita. Foi o primeiro sacerdote. Encaminhou ali. Porque, na verdade, já que Moisés não foi sozinho, ocorreu ali também uma restauração familiar. Isso é tremendo. Mas olha só o que Deus fala. A resposta que Deus dá para Moisés. Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concedeu vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, eu estarei com você ensinando o que dizer. Tem momentos que você precisa fazer perguntas. Deus começa a fazer perguntas para Moisés, para cair a ficha dele. A hora que você começa a perguntar, por que, Deus, que eu estou passando por essa luta? Qual o propósito? Como é que o Senhor quer usar isso? Como é que o Senhor quer me abençoar a partir dessa experiência? Ou, por que eu passei por isso? Como é que o Senhor quer transbordar isso na vida de outras pessoas? A hora que você começa a fazer perguntas, Deus começa a dar respostas. E a resposta vai ser sempre assim, olha, eu estarei sempre com você. Eu estarei sempre com você. Eu estarei contigo em tudo que você fizer. Deus é misericordioso. Pois mesmo deixando claro a capacitação de Moisés tentando fugir, Deus falou assim, não, você vai. Eu vou dar alguém para ir junto com você, mas você vai. Queridos, pessoalmente, você tem vivido com a mentalidade de escravo ou uma mentalidade de filho de Deus, que está debaixo do governo de Deus, que está firmado de acordo com o coração de Deus? João 8,34 diz o seguinte, Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Uau! O escravo não pertence à família, mas o filho pertence. O escravo não tem lugar permanente, é o que diz a palavra, mas o filho tem. O filho, ele pode casar, ele pode ir para outro lugar, ele continua sendo filho. Porque o filho, ele é filho não pela geração de algo humano, mas sim pelo coração de Deus. E quando mesmo o filho adotivo vem o coração de Deus e conecta os dois corações. E existe ali uma aliança que é firmada entre pai e filho. Mas sabe, agora quando eu tenho a mentalidade de escravo, o escravo ele é temporário, não é permanente. E para que ele seja extirpado da sua vida, o pecado e a escravidão, você precisa assumir tua condição de filho. Quantas pessoas que são filhos que vivem como escravos? Nós precisamos nos posicionar.
como filhos amados de Deus. Mas quando Deus nos liberta, quando Deus nos dá condição, como disse lá em João 12, de sermos filhos, de mudar a nossa mentalidade de escravo para uma mentalidade de filho de Deus, aí eu consigo também não viver escravo, com a mentalidade de escravo na minha vida familiar. Moisés, ele estava com a mentalidade de escravo também com a família, porque a mentalidade de eu ando sozinho, eu não posso contar com ninguém. Deus fala que Arão viria para ajudá-lo, certo? Ele estava ali, ele poderia simplesmente, ele ter a iniciativa e falar assim, olha, eu tenho meu irmão. Mas só que a mentalidade dele, mesmo crescendo num palácio, ele estava olhando para si e não para sua família. E aí, veja ali, quando ele fala assim, Senhor, eu peço que envie outra pessoa, então o Senhor se irou com Moisés e disse, você não tem um irmão, Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. E aí ele coloca ali, ele se alegrará em vê-lo. Ele se alegrará em vê-lo. Sabe, o relacionamento familiar estava sendo restaurado aqui. A mentalidade de escravo faz com que familiarmente, na sua vida familiar, você viva como escravo. Quantos filhos são escravos hoje porque os pais vivem como escravo? Quantos casamentos hoje estão debaixo de uma escravidão porque decidem viver escravos? Escravos da imoralidade, escravos da escassez, escravos daquilo que impede de viver uma vida plena, escravo do que os outros falam de mim, escravo de tantas coisas. Então porque quando eu sou escravo, e eu convivo com alguém que está comigo, ele vai viver debaixo dessa mentalidade de escravo. Agora, é muito interessante, porque quando você é livre, e você vive a liberdade plena em Cristo, você vai contaminar sua família a viver liberdade. Você vai viver a liberdade. Eu cresci numa mentalidade de escravo, mas conhecer a Jesus explodiu a minha mente. Essa mentalidade de escravo foi sepultada. E uma vida de liberdade, uma mentalidade de liberdade. Foi muito interessante que, às vezes, eu falo para os meus filhos lá, né? Alguém vem e pede para fazer alguma coisa, tal. Eu falo assim, não vou fazer. E aí, pai, você não vai fazer? Não, porque eu sou livre. Sabe aquelas coisas assim, você precisa ir lá, pegar uma senha, ir para aquele lugar, falar com aquela moça para fazer aquilo. Não vou fazer não, eu vou direto lá. Não, você é rebelde? Não, não sou rebelde. Eu só sei que quando a pessoa quer prejudicar ou ela quer ajudar. Mas assim, não estou dizendo que você precisa se rebelar. Você precisa assumir sua posição de governo, de uma mentalidade de Deus, como filho de Deus, que isso impacta na sua família. A sua família tem liberdade? Uma família de escravo? Uma família de escravo, o filho não conversa com o pai não conversa com o filho. Hoje eu estava conversando com alguém e eu falava assim, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre qualquer assunto com a minha filha, com o meu filho, com a minha esposa. Mas até sobre sexo, tudo. Por quê? Porque nós crescemos num ambiente de liberdade. Uma liberdade que foi construída em família, a partir de uma mentalidade de liberdade em Cristo Jesus. Será que na tua família você tem vivido liberdade? Quando nós olhamos ali, a rejeição dos hebreus que estavam brigando, já foi um sinal de que Moisés não havia construído um relacionamento saudável. Ele cresceu ali no ambiente do palácio, mas ele não tinha empatia ali, possivelmente. Porque ele tentou intervir de uma forma diferente, possivelmente meio arrogante. A mentalidade de liberdade restaura o teu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com a sua família, com o seu próximo. Então, a restauração do seu relacionamento com o seu irmão, para cumprir um propósito maior, fez com que eles caminhassem juntos pelo resto da vida. Moisés e Arão caminharam juntos, todo aquele processo. Experimentaram milagres, desafios, vitórias, porque quando eu vivo liberdade, a minha família vive liberdade. Quando eu decido ter a mentalidade de escravo,
a minha família vai ser influenciada pela escravidão que está dentro de mim. Você está vivendo liberdade ou prisão? A sua mentalidade é de escravo ou de alguém livre? Estava refletindo sobre esse texto e me veio à mente lá 2 Reis, aquela mulher que chega lá e fala que o marido dela tinha morrido. E os devedores, os credores estavam querendo pegar os seus filhos como escravo. Lá 1 Reis 4, de 1 a 7. Ela diz lá, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. O que ela faz? Ela busca ajuda. Ela busca ajuda junto ao profeta Eliseu. E o profeta dá orientação. E é muito interessante que na orientação, ele fala o seguinte: quando todas as vasilhas estiverem cheias, ele disse, depois disso, ela foi embora, fechou em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr. O que acontece? A mulher, os filhos estavam para ser aprisionados como escravos. E ela busca no Senhor, através do profeta Eliseu, a liberdade. E a liberdade, eles vivem em família. Porque aquela mulher, ela é liberta daquela ameaça de escravidão. E ela liberta os filhos. Você decide hoje ser liberto da mentalidade de escravo. Não é somente você que vai ser liberto, mas a sua casa, seu esposo, seus filhos, sua esposa, seus filhos e filhas. Porque a mentalidade de escravidão aprisiona, mas a mentalidade de filho liberta. E para fechar, não viva como escravo, com mentalidade de escravo na sua vida pessoal, na sua intimidade com Deus. Não vive como escravo, que reflita na sua família. E agora, para fechar, não viva como escravo na sua vida espiritual. Deus coloca um desafio e orienta Moisés a dar passo de fé. Moisés estaria caminhando somente na dimensão do natural, mas experimentando o sobrenatural a partir dos sinais miraculosos. No versículo 16, assim como Deus fala aos profetas, você falará ao seu irmão, assim diz o Senhor. No 17, e leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Ser escravos de Satanás é deixar ser dominado na sua mente, no seu coração, das acusações, mentiras, tentações, tantas outras coisas. Satanás, ele vai tentar sempre te escravizar pelos seus pecados, pelas marcas que você carrega. Ele vai tentar te acusar por aquilo que você fez. Porque Satanás, ele é sujo, é nojento, ele é um crápula. Mas a tua liberdade espiritual depende de uma mentalidade renovada pelo Senhor. Satanás vai falar que você não merece ser abençoado. Satanás vai falar que você não merece ter uma família. Satanás vai te falar que você não merece a cura, que você não merece um novo tempo, que você não merece desfrutar, que você não merece prosperar. Porque você fez tanta coisa errada. Como é que você quer que Deus te abençoe se você fez tanta coisa errada? E existe uma escravidão espiritual. É como se você não conseguisse se conectar plenamente com o Senhor, como se a tua oração chegasse no teto e descesse, porque existe uma mentalidade de escravo, que Satanás está se aproveitando dela para te acusar, e dizer assim, olha, como é que você tem coragem de entrar na presença de Deus desse jeito? E o que Deus está dizendo? Vem aqui, porque eu quero renovar sua mente, para você abandonar essa mentalidade de escravidão e assumir a sua mentalidade de filho. Eu quero te dar como herança tudo aquilo que eu tenho, e você vai assumir uma posição diferente nessa terra. Você vai assumir uma posição onde você vai governar sobre essa terra, debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. O pecado não vai mais te escravizar, você vai dominar sobre o pecado. Você vai dominar sobre as pessoas que tentam te prejudicar, te derrubar, porque você é filho de Deus, filha de Deus, e você não vai deixar ser atingido por pessoas que vêm com maldade. 1 Coríntios 7, 21 diz lá, foi você chamado sendo escravo? É uma pergunta, foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso,
Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Olha só, que maravilha. Semelhante àquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um alto preço. Não se torne escravo de homens. O que Jesus está dizendo, o que a palavra está dizendo, pare de ser escravo, porque o preço que eu paguei pela sua liberdade foi muito alto, e eu entrego para você de graça. Espiritualmente, pare de ser escravo. Emocionalmente, pare de ser escravo. Deixa Deus restaurar o teu coração e a tua mente. Deixa Deus restaurar a sua história. Deus está transformando um novo tempo na sua vida. Você pode fechar seus olhos. Deus te trouxe aqui hoje para restaurar a tua mentalidade. Chega de viver a mentalidade de escravo. Chega de viver escravo daquilo que você viveu no passado. Eu lembro de uma jovem que ela decidiu não engravidar porque um dia ela fez um aborto e alguém falou para ela que se ela engravidasse o filho dela ia crescer no túmulo do filho que ela matou. Aquilo ali era uma grande mentira que escravizou aquela jovem por muitos anos. Mas a hora que vem a liberdade, vem a verdade liberta. E ela foi livre daquela acusação. Porque na verdade, nós precisamos acreditar naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Não daquele que é o acusador. E que é aquele que olha para os seus pecados e começa a te chamar pelo teu pecado. Mas o nosso Deus te chama pelo nome e fala assim: você é filho amado, filha amada. Pare de viver escravo. Pare de viver escrava. Você está passando por essa luta. E eu quero te dizer que eu estou te sustentando a cada dia. Para que você vença. Para que você viva um novo tempo. Você está passando por esse deserto. Eu não estou insensível a esse deserto. E eu estou permitindo ele porque eu sei que você é forte. E você é livre. E você vai desfrutar a todo momento. Independente das lutas. Porque não é as lutas que definem como você vai viver. É o teu coração e a tua mente em Cristo que vai decidir, que vai fazer com que você decida viver desfrutando a cada momento que o Senhor tem para você. Mas para que haja uma mudança de mentalidade, você precisa entregar a sua vida ao Senhor totalmente. Por isso que eu quero desafiar você. Só para você que nunca fez essa oração de entrega. Quem já fez a oração de entrega, consolide isso no seu coração. Mas você está aqui hoje, você nunca fez essa oração, entregando a sua vida ao Senhor. Eu quero desafiar você a fazer. Falar assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço perdão dos meus pecados. Eu tenho vivido de uma forma tão desordenada, com uma mentalidade de escravidão. Eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados. E eu entrego minha vida ao Senhor. Eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu entrego minha vida e meu coração ao Senhor em nome de Jesus. Enquanto todo mundo está de cabeça baixa orando, você fez essa oração? Levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você aqui nessa noite. Eu quero orar por você. Se alguém está fazendo aqui, graças a Deus, pode baixar aqui no meio, graças a Deus. Quem mais aqui está fazendo, fez essa oração, entregando a sua vida ao Senhor? Levante sua mão bem alto. Queria orar por você. Queria orar, graças a Deus aqui à minha direita. Graças a Deus, pode baixar. Quem mais aqui está fazendo essa oração? Quem mais está entregando? Aqui, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 4 pessoas aqui, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Tem mais alguém aqui que está hoje entregando a vida ao Senhor? Hoje é noite de libertação. Eu queria que nós ficássemos de pé. Tem 4 pessoas aqui que levantaram a mão. Chega aqui à frente, vocês que levantaram. Chega aqui. Chega aqui que eu quero orar com vocês. Eu quero trazer um desafio. Pode chegar, glória a Deus. Chega aqui, todo mundo que levantou a mão, chega aqui à frente, por favor. Por favor, pode chegar aqui, já está aqui. Esse jovem, chega aqui. Pode chegar. Quem mais? Foram 4 que levantaram a mão, chega aqui à frente. Tem um tempo novo. Deus tem um tempo novo. Tem um tempo novo. E você não vai precisar deixar de torcer para o Atlético, não tem problema não. Deus tem um tempo novo, uma história nova. Quem mais levantou a mão? Chega aqui à frente. Tem
Mais 2 pessoas. Queridos, eu quero agora trazer um desafio para você. Como Deus falou no teu coração? Você está vivendo como escravo lá na sua casa? Você está vivendo como alguém que está internalizado numa mentalidade de escravo, onde eu não vou prosperar, eu não vou crescer, eu não vou viver esse novo tempo? Sabe, Deus está hoje restaurando essa mentalidade. Ele quer restaurar essa mentalidade em você. Eu queria que você viesse aqui à frente também, se posicionasse aqui. Eu quero orar por esses 2 jovens aqui. Eu sei que tem mais 2 que levantaram a mão aí. Eu não sei, eu não lembro quem foi, mas se quiser chegar aqui também, nós vamos orar. Senão fica aí no seu lugar, não tem problema não. Tá, quem está aí com a mentalidade pode chegar. Como é que é o nome? João Gabriel, Nelson. João Gabriel e Nelson estão aqui. Eu quero orar por vocês. Eu quero dizer o seguinte: quando Deus toca o nosso coração, quando Deus muda a nossa mentalidade, certo? Eu começo a olhar para um mundo diferente. Porque eu olhava com medo de cada novo desafio, porque meu coração era vacilante. Agora, com o Espírito Santo de Deus, eu não deixo de viver o extraordinário de Deus em nenhum momento. Porque o que muda não são as circunstâncias externas, mas a minha reação diante dessas circunstâncias. É reagir como alguém que é filho de Deus. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar para que Deus transforme totalmente a vida de vocês. Eu queria que depois vocês estivéssemos nos conectando aqui, para que pudéssemos caminhar com vocês no discipulado, nesse crescimento. Vai ser um momento muito especial. Quem agora vai estar aqui à frente, que está hoje dizendo: eu abandono a minha mentalidade de escravo? Não tenha medo não, pode vir. Pode vir aqui, Irã, vem aqui. Você estava vindo aqui, você ficou intimidado ali. Quem mais vai chegar aqui? Chega aqui. Chega de viver como escravo. Nós vamos cantar. E nós vamos, enquanto nós cantamos, nós vamos aqui estar orando para esses irmãos que vão estar aqui à frente. Que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Preciosa graça, preciosa graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Eu sei que tem mais gente aqui que hoje precisa abandonar a mentalidade de escravo. Eu quero desafiar você a romper. Tem alguém te segurando aí, tem alguém te amarrando aí. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se una aqui, ó. Aqui está a Sindai, está o Irã. Eu não sei, mas Deus está colocando e queimando no meu coração. Nós vamos cantar mais uma estrofe. Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente. Chega. E uma primeira atitude de alguém com a mentalidade de liberdade: não deixa de se posicionar pela opinião dos outros. Ninguém vai te julgar aqui não. Mas hoje, mentalidade de escravo está sendo deixado, está se rompendo. E uma nova mentalidade está sendo implantada, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Podem chegar, pode chegar, é isso mesmo. Porque quem é livre decide viver a liberdade em plenitude. Enquanto nós cantamos, como as cadeias quebraram para trás, nós vamos também continuar cantando. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um novo tempo. É isso aí. Sai do seu lugar. Vem aqui, nós vamos hoje viver um novo tempo. Mentalidades sendo restauradas. Aleluia. Agora eu posso ver.
amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque nessa noite houve salvação, houve vidas restauradas para a honra e glória do Senhor. Nós louvamos ao Senhor porque nessa noite mentalidades estão sendo restauradas. Pessoas que viviam a mentalidade de escravidão pessoal, escravidão na família, escravidão espiritual. Hoje existe uma nova visão, uma nova mentalidade sendo construída na vida dessas pessoas. Irmãos e irmãs que hoje decidiram: sim, eu quero viver a liberdade, eu assumo meu posicionamento debaixo do Senhor, da liderança do Senhor, debaixo da palavra do Senhor. Deus, eu assumo minha posição como filho, como filha amada. Satanás não tem mais poder para escravizar a minha mente, o meu coração. Hoje uma nova mentalidade foi instalada na vida desses irmãos e irmãs. Existe um novo tempo, existe uma mentalidade de liberdade, de libertação. Caiu por terra a mentalidade de escravo, de escravidão, para um novo tempo, um novo momento. Abençoa meus irmãos e irmãs aqui à frente. Abençoa os queridos aqui que hoje aceitaram a Jesus. Confirma no coração deles. Os dois que aceitaram também, que ficaram sentados ou estão ali em pé, que o Senhor confirme no coração deles. Nós queremos caminhar juntos, queremos viver um tempo novo juntos, para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã aqui nessa noite. Meus queridos que estão aqui no online, colocamos tudo diante do Senhor, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia.